A entrevista de TikTok mais bizarra de todas. Tá falando que seria duas mulheres para namorar isso? É. Toda hora são recomendados esses vídeos de entrevista, né? Mas então, tem um perfil novo chamado Vini Machado que faz esse tipo de vídeo e parece que ele tem o dom pra achar pessoas mais alternativas que dão umas respostas bem fora do comum. Mas Nossa, aí que tá. olha a Em cara uma das daquela menina. entrevistas que viralizou, o entrevistado não era simplesmente alternativo e nem deu uma simples resposta alternativa. Acontece que ele deu a resposta mais bizarra e doentia que eu já vi nesse tipo de entrevista. Então, bora ver esse vídeo, a repercussão e mais alguns vídeos desse perfil que parece ser muito bom. Tá. Olha lá, quase 2 milhões de views no Instagram, 10 milhões no Twitter, mais de 1 milhão no TikTok. O treco viralizou lindo, né? Gosta de homem ou de mulher? Mulher. Você namoraria uma mulher que já tem filhos? Depende. Do quê? Se for mulher ou homem. Por quê? Se for mulher, aí eu tenho duas mulheres. Aí Ué? vai crescer, eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher que talvez que cresça. Aqui papinho de Jack. Nossa. Olha a resposta. O cara namoraria uma mulher que já tem filhos, se o filho for uma garota. Daí ele vai esperar a enteada dele Como que fala isso de... Não é possível. crescer pra namorar tanto a mãe como a filha. Meu Pra mim, na moral, num país sério de verdade, isso aqui já era uma prova pra pegar esse cara e prender ele, tá? Deus, são tantas camadas. Ai, mas ele nem fez, ele nem cumpriu. E aí, tá bom, então, continua esperando ele fazer. Né, dessa resposta imoral, ela basicamente tá em uma corda bamba entre o pedo e o incesto. E pra deixar bem claro que é isso mesmo, ele ainda explica a resposta pra ninguém ficar na Num país sério, ele era espancado até a morte. É isso, é verdade, é verdade. dúvida. Aí entra aquela galerinha que não, é porque é doença, tem que tratar. Uhum, eu sei o tratamento. Pra todo mundo entender que se ele namorasse uma mãe solteira, ele ia querer namorar a mãe e a filha ao mesmo tempo. Eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher que talvez que cresça. Tá falando que seria duas mulheres para namorar isso? É. Então se fosse homem não dava. Não, não dá. É aquela coisa, né? Se o cara responde isso abertamente, o que Mano, esses dias eu estava conversando com uma pessoa especial pelo telefone. Não especial aqui de Dodói, especial mesmo. E aí a gente estava falando sobre como o estereotipo, ele... Não estou falando só pra... Não estou falando da cor, tá? Eu estou falando assim. Como o estereotipo, ele realmente age. Carriere, obrigado pelos 41 meses. Arigato. 41, quase a minha idade, PQP, muito tempo ficando cada dia mais maluco aqui. Obrigado. Não estou falando estereotipo. É o estereotipo de um pedófilo. Quando você pensa num pedófilo, você pensa nessa pessoa, nessa fisionomia dela. Um gordo esquisito, com a cara esquisita, um olhar de viciado em pornografia, que só vive preso em casa, que não sabe falar também muito bem. Porque o ataque... Não, é sério. Tipo, o gordo, ele tem uma cara diferente do gordo normal. Pode perceber, mano, sempre que aparece um pedófilo aí, ele tem essa fisionomia estranha. ele não Uma barba cebosa, uma aparência de quem não toma banho. é aquela coisa, né? Se o cara responde isso abertamente, o que ele não faz quando tá por fora de uma câmera? Quer dizer, o maluco ia ver todo o desenvolvimento da criança, aí quando a criança crescesse, ele ia formar um trisal com a mãe e a filha. O quão doente a pessoa tem que ser pra pensar nisso, né? Ainda mais expressar isso em uma entrevista de forma não irônica. Bora ver o que a Vou ir tomar banho. galera tá falando aqui. Esse verme parece o Adatsumi de One Piece. E aí, parece? Se tirar a camisa fica igualzinho, eu acho, hein? Não entendo. Não, tem muito colarinho, bem vestido, com certeza que é pedro, né? Inclusive na Wood tem muito. Mas eu tô falando assim, geralmente os que são presos e tal, né? Os viciadão em pornografia, geralmente são, quando a gente vê que prende, geralmente tem essa aparência aí.
Onde ele foi pedo, ele disse que se casaria com uma mãe solteira que tem filha e que esperaria a filha crescer pra ter 2 mulheres. Aonde tá a pedo? Então, se o cara casar com uma mãe solteira com filha, se presume que ele vai ajudar na criação da filha. Agora, imagina um verme criando a sua filha já babando e pensando em ficar com ela desde criança no futuro, quando ela tiver um pouquinho mais nojeira. velha. É bizarro e piora, tá? Tem um pessoal que tá se desdobrando, dando mortais de interpretação pra tentar passar pano pra merda que o mano do vídeo disse. Ele quis dizer que se o filho da mulher que ele vai namorar for mulher, ele terá que bancar as 2 pelo resto da vida. Seria Uhum, sim. como se namorasse 2. Cara, Sim. não, ele não quis dizer isso. E outra, e se fosse homem, aí não teria que cuidar pelo resto da vida? Sem falar que, se esse fosse o caso, por que caralhos ele escolheria a opção mais cara e deixaria a mais barata de lado? Então, não, eu consigo bater o martelo aqui e dizer que claramente ele queria formar um trisal incestuoso de mãe e filho. Maluco. Tá falando que seria 2 mulheres para namorar isso? É? Então se fosse homem, não dava. Não, não dá não. Eu acho que ele quis dizer que se ele namorar com uma mulher que tem filha, quando essa filha crescer, ele também terá que continuar bancando. O pessoal, mano, é muito complicado, né? Obrigado, Gank, pelos 42 meses. É nóis. Muito obrigado mesmo. O pessoal é muito difícil de interpretar as coisas. O cara literalmente falou que era pra namorar a menina e não, ainda não estão entendendo. Ou seja, seria como se ele tivesse 2 mulheres. Mas ele tem algum grau de autismo. Tá, chegou o autismo. Ô, rapaziada, agora todo mundo que fala merda e que faz merda tem algum grau de autismo, né? É inacreditável. Ou, na moral, não acredito mais em ninguém que tenha TDAH. Não acredito em ninguém que tem déficit de atenção. Não acredito em ninguém que tenha autismo. Ninguém. Ah, eu tenho autismo. Mentiroso, duvido. Só acredito se você tiver autismo se você estivesse babando no chão quando pisca a luz na sua frente. Aí eu vou acreditar que você realmente é autista. Vou andar com uma luz piscante na minha bolsa. Falou que é autista, vou colocar a luz pra piscar. Se não se debater no chão, não é autista. Eu não sei, aí acabou se enrolando e saiu essa bosta aí. Mais uma vez, isso não faz sentido porque ele escolheu a opção mais cara. Ele quer a mulher com filha especificamente, sem falar que ele confirma claramente isso. Já sobre a questão do transtorno, pode Não é. ser, né? O que pode acabar criando outro problema, já que milhões de pessoas viram isso. Então, não sei, talvez tenha faltado um pouco de tato do Não é entrevistador pra possível. perguntar, levando em conta que ele Não é é possível, rapaziada, que todo mundo hoje em dia que faz merda tem autismo. novo na internet, né? Mas, independente do caso, eu diria que tem que tratar, porque pela resposta tá complicada aqui. O que me tranquiliza é que um maluco com uma lata dessas nunca vai arranjar alguém. Não sei, velho, eu não subestimo. Tem doido pra tudo nesse mundo, tá? Tem. Cada panela aí tem sua tampa, infelizmente. Ele vai, né? Espero que não. A impressão que eu tive é que isso é aqueles vídeos fake só pra alimentar uma narrativa. No Mano, aí é que tá. Eu pensei nisso também. Só que quem é que se sujeitaria a isso, cara? Colocar a sua cara num vídeo falando um absurdo desse. Não é possível. caso, uma narrativa feminista. Estão tentando atacar os homens, qualificando os padrastos de possíveis abusadores. Não tem, mano. Não, mano. Tipo assim, eu até pensei nisso. Agora vendo. Eu pensei, tipo, ah, isso aí deve ser. Né? O ovo tá caro. Mas daí faz o L, né? Isso tá virando inferno. Véi, eu duvido muito disso. O mais provável é que esse cara tenha algum problema mesmo. Quer dizer, uma pessoa normal não diria isso abertamente de forma séria e muito menos se submeteria a dizer esse absurdo e ser linchado por aí só pra ajudar um TikToker a fazer vídeo, né? Sim, filha da puta, o cara ia dar uma entrevista se fingindo de pedo pra ajudar feminista. Então, não faz sentido. Difícil, né? Eu só imagino o TikToker pensando, ok, hora de ganhar umas views. Mas bora ver outros vídeos desse mano que viralizaram por aí. E é curioso como os mesmos que viralizaram em uma plataforma viralizaram na outra. Os algoritmos estão em dia, pelo jeito. Você gosta de homem ou de mulher? Os dois? Por 200 mil por mês, você abriria um OnlyFans? Não. Por quê? Que é isso? Tá com filtro? Tá com filtro ou é a cara dele assim mesmo? Tá com filtro, né? De mulher. Os dois? Não tá. Por 200 mil por mês, você abriria um OnlyFans? Não. Por quê? Porque eu sou fiel à minha esposa. E se você Ué? não tivesse, talvez pensaria. Tem esposa aí, ó, rapaziada. Tá vendo? E vocês aí.
Olha, eu vou falar bem a real. Não. Caralho, que estilo diferenciado. Eu tô mais surpreso com o estilo que com a resposta. Então o cara é bi, usa saia, tem esposa e não abriria OnlyFans porque é fiel, ok? Esse bairro aí é a Liberdade, lá em Bom, pelo menos ele é fiel, pô. São Paulo. Eu não consigo imaginar outro lugar pra achar pessoas com esse estilo aí. Você gosta de homem ou de mulher? Dos dois. Que caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. Por 200 mil por mês, você abriria um OnlyFans? Não. Por quê? Ah, eu acho que envolve muito mais do que dinheiro. Envolve também a sua imagem. Eu não abriria. Quanto bi por metro quadrado, Muito bi, né? né? Mas sobre a pergunta, eu acho que poucas pessoas abririam. Porque, assim, a vergonha com família e amigos é grande. O risco de não dar certo é absurdo. E eu acho, inclusive, que quem abrir um OnlyFans tem que ter no mínimo uns 300 mil seguidores em alguma plataforma. Senão é muito difícil de dar certo. Vamos ver outra aqui. É Gosta verdade. de homem ou de mulher? De mulheres. Você namoraria uma mulher que já tem filhos? Maria. Se fossem 4. Cara, acho que não depende, assim, a quantidade de filho. 4? Se eu gostasse da pessoa, tivesse amor por ela, criaria... Nossa, que franja estranha, né, gente? Parece que foi tentar cortar e deu tudo errado. Ah, isso aqui. os 4 filhos sem problema. Um mulletzinho aqui. Ah, é que ela corta aqui, aí deixa só isso aqui. Aí fica esquisito. Velho, haja dinheiro. Um já é complicado. Imagina criar 4 filhos dos outros ainda. Sem falar que caso você se separe, tem a possibilidade ainda de ter que pagar pensão pra 4 filhos dos outros. Socioafetivo A possível dor de cabeça aí, ó. não vale a pena nem fodendo. Bancaria? Bancaria. Tô aqui Meu pra isso, sonho Varejo. bancar minha mulher. Essa aqui é pra casar, hein? Você acha que você amaria como se fossem seus filhos? Dependendo do tipo de relação, acho que dá pra criar sim. Tem que ver na prática. Agora, só falar já é um absurdo, tá? É difícil, hein? Livre, meu marido tem, e se eu pudesse voltar atrás, nem tinha me envolvido. Olha aí, nem mulher quer assumir filho de homem. Meu sonho é alguém falar isso pra mim. Quase 40 anos, não vi um homem dizer isso. Tá bom, mal amada. Nessa nova era, não vamos encontrar homem de verdade. Então quer dizer que um homem de verdade é um homem que cria e possivelmente banca 4 filhos dos outros. Carai. Você não acha que talvez, e só talvez, você esteja Então, mano. exigindo demais, não? O comprador quer desconto, o funcionário quer aumento. A ex quer pensão, Você gosta de homem ou de mulher? De homem. Não, quer dizer, de mulher, quer dizer, perdão. Como é que o cara se confunde numa pergunta dessa? Que coisa esquisita. Oi. A pergunta era bem indireta. Acontece? Pensamentos intrusivos. a ex quer pensão, Você gosta de homem ou de mulher? De homem. Não, quer dizer, de mulher, quer dizer, perdão. E essa coca é fanta, hein? O cara teve a proeza de errar a pergunta de se você gosta de homem ou de mulher. Já ouviram aquela coisa de que geralmente a primeira resposta que vem na Você gosta de homem ou de mulher? nossa mente é De homem. a verdadeira? Você namoraria uma mulher que já tem filhos? É que depende da minha saúde financeira, mas sim, eu não mandaria. Por mim, não tem problema ter filhos. Aí, ó, sempre tem um pra assumir e bancar a Saúde farra, tá aí. Se você financeira. tivesse meio mal, não. Não tô ganhando muito bem, né? Então, tipo, só de sustentar uma pessoa e também ter um filho, porque filho é caro, né, cara? Tanto maternidade, quando ele ficar maior, uma escola, por aí futuramente, qualquer dar uma vida boa pro Filho é filho, caro. né? Então, eu acho que não. O pai da criança simplesmente não existe, Aí né? tu também se confundiu? Os caras quase sempre ignoram a possível existência do pai. Trabalha com o quê? Menino brigadeiro. Por 200 mil reais, você abriria um OnlyFans? Não. Prefere um trabalho honesto ali, vendendo, do que ter essa exposição? Sim, meu corpo não tem preço. Pior que ser do Fala job dela. tá tão normalizado na internet que eu até estranho quando vejo mulher com valores sem ser na vida real, doideira. Trabalha mais ou menos quantas horas por dia? Com a média de caixinhas que eu vendo, umas 4 horas e meia, mais ou menos. E quantos que você vende mais ou menos por dia? Hoje, 42 caixinhas. Dá quanto isso mais ou menos? Quase 500. Olha aí, se a menina vendesse todo dia, ela ia faturar 15 mil. Como é que é? Trabalha mais ou menos quantas horas por dia? Com a média de caixinhas que eu vendo, umas 4 horas e meia, mais ou menos. E quantos que 4 você horas e vende mais meia. ou menos por dia? Hoje, 42 caixinhas. Dá quanto isso mais ou menos? Quase 500. Olha aí, se a menina vendesse todo dia, ela ia faturar 15 mil por mês Pode, com umas né? 4, 6 horas de trabalho. God, mano, God. Deve dar Ela falou o preço da unidade? pra tirar por baixo uns 6, 7 mil líquido no bolso, Mano, tá compensando, tá? Vender caixinha de bombom. dependendo. Quanto que dá isso no mês? Faz as contas aí. Trabalhando todo final de semana.
Melhor que OnlyFans. Mas não é em vão, tem um objetivo. Qual que é teu objetivo aí? Intercâmbio. Pra onde que você quer ir? Pra Londres. Fofa. Tem alguma coisa lá que te encanta? Inglês. E o lugar também. Inglês é intercâmbio, né, pô? Tem que estudar, pô. Que você quer ir? Pra Londres. Tem alguma coisa lá que te encanta? Inglês. E o lugar também, né? Turista. Eu não sei de quanto ela As respostas mais óbvias, mas também a pergunta, né? precisa, mas se pá que em um ano até menos ela bate a meta só com a renda extra dela, da hora. Desejo sucesso aí pra ela, tratamento pro cara bizarro do começo do vídeo e esse cara vai longe se continuar postando, tamo junto e é só Pô, o muito começo. legal. A Mandita tem bastante muçulmano também. A Folha falando que ela quer fazer intercâmbio bait pra captar cliente. Será? Às vezes não, pô. A gente tem que acreditar nas pessoas também. A menina podia estar abrindo OnlyFans, mas tá lá vendendo bombom. Tudo certo. Pelo menos tá trabalhando com algo legal, né? Tá sendo rapariga por aí.